Então, ok, boa noite a todos novamente. Estamos na nossa segunda aula. Nessa segunda aula, nós vamos dar prosseguimento. Lembrando que na última aula falamos sobre a eletrostática, que é o embrião da eletrodinâmica e, consequentemente, do eletromagnetismo. Na oportunidade, mostrei para vocês os conceitos básicos, fundamentais, começando lá da carga elétrica, e que as cargas elétricas se interagem uma com as outras com forças de atração e repulsão. Essas forças de atração e repulsão, elas, por característica, elas têm um perfil vetorial, né, uma força vetorial. Assim sendo, se você pegar uma carga elétrica e colocar em qualquer região desse campo elétrico, a tendência natural é que ela sofra a ação de uma força elétrica, deslocando-a para um outro ponto do campo elétrico. Aí a gente pode imaginar que se uma força elétrica ela pode atuar e causar um deslocamento, a gente pode imaginar que essa carga ou esse ponto específico ela tem um potencial de realizar uma atividade, realizar um trabalho. Tanto é que se você colocar uma carga, você vai ter um deslocamento e a energia em potencial naquele ponto vai ser transformada de forma conservativa em uma energia cinética, que se traduz em velocidade. Muito bem, mas para que isso ocorra, é necessário que tenha um trabalho de uma força, que no caso é o trabalho da força elétrica. Esse trabalho da força elétrica que vai deslocar essa carga, obviamente, ela é o produto da carga pela diferença de potencial. Claro, porque você tem dois potenciais ali, um de maior potencial, outro de menor potencial, dentro de um campo elétrico, e que houve um deslocamento. E esse deslocamento aí, ele independe da trajetória. O trabalho, a energia vai ser a mesma. Que daí surge o conceito de tensão elétrica e de deslocamento de cargas elétricas. Porque se você tem uma carga elétrica que se desloca espontaneamente do maior potencial para o menor potencial, isso ocorre porque existe uma energia sendo utilizada para esse propósito. E mais do que isso mostra que as cargas podem ser deslocadas e o motivo do deslocamento das cargas é por conta de uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é que vai ser a chave de funcionamento de qualquer corrente elétrica que você pensar ou imaginar. Seja em corrente contínua, seja em corrente alternada, a diferença de potencial é a mola propulsora, é o elemento incentivador da corrente elétrica. E quando eu digo corrente elétrica, eu estou falando de elétrons em movimento, elétrons se deslocando. Todo esse repertório, todo esse cenário que eu construí, que eu trouxe para vocês, é para agora a gente poder falar sobre eletrodinâmica, que é a parte da eletricidade que estudam as cargas em movimento. Nesse momento, a gente tem que se debruçar sobre os conceitos da eletrostática e entender que a corrente elétrica é um movimento organizado de elétrons, né? E ela é proporcionada por quê? Por conta de uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial, nós já sabemos de onde ela vem, qual é a origem da diferença de potencial. Se você imaginar uma contabilização ou uma quantização dessa corrente elétrica, a gente vai imaginar o seguinte: essa corrente elétrica que existe aqui no meu sistema, se não tiver uma diferença de potencial, os elétrons, obviamente, eles vão se deslocar de forma desorganizada, porque vocês sabem muito bem que os elétrons, eles não ficam parados, os elétrons estão em constante movimento ali no átomo. Então, eles estão em movimento, mas um movimento desorganizado. A partir do momento em que você aplica uma diferença de potencial, ou o que podemos chamar aqui de tensão elétrica, você proporciona um movimento organizado dos elétrons que se deslocam do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial. É por isso que nós sempre vamos precisar de uma diferença de potencial,
vamos ter que ligar um aparelho em uma tomada, vamos ter que ligar um radinho lá na bateria, vamos ter que ter o nosso celular conectado em uma bateria, mas, de uma forma geral, precisa de uma diferença de potencial, de um DDP, tá? De uma tensão elétrica. Então, a partir de hoje, a regra básica de existência da corrente elétrica é a tensão elétrica. Quantizar a corrente significa contabilizar, né? Contabilizar o número de elétrons, o número de cargas que atravessam uma determinada secção transversal em um intervalo de tempo. Você vai ver que você vai chegar no cálculo da intensidade de corrente, que é a quantidade de cargas que passam ali, que no nosso caso é a corrente elétrica. Ela é dada pela quantidade de cargas pelo intervalo de tempo. Mas vamos lá. O movimento do elétron é o movimento do sentido que nós chamamos de sentido real da carga. Então, na corrente elétrica, nós costumamos dizer, ou não só costumamos dizer, mas porque existe mesmo, o sentido real da corrente, que é o sentido dado pelos elétrons, e o sentido convencional, que é o sentido, como o nome já está falando, é convencionado. Nós vamos supor, vamos imaginar que a corrente vai circular obedecendo à movimentação dos prótons. E nos circuitos, o que vai importar é que em uma bateria, onde nós temos aqui um polo positivo e um polo negativo, você vai ter um circuito aqui, ó, onde o deslocamento dessa corrente elétrica será dado especificamente no sentido convencional. Nós vamos adotar o sentido convencional para fazer todas as nossas atividades e nossos cálculos, desde os mais simples até os mais complexos de corrente alternada. Professor, mas a corrente invertendo o sentido dela não vai alterar o nosso cálculo? Não, não vai alterar o nosso cálculo. Os resultados serão os mesmos, tá? Tanto se eu adotar a corrente no sentido real como no sentido convencional, o resultado vai ser o mesmo. Como a convenção ela é universal, e para não fazer confusão, né, nas explicações, nos estudos, aí, nas aplicações em geral, se adota, padroniza o sentido convencional, e é assim que a gente adota, a gente utiliza, né, os nossos cálculos e os nossos circuitos, os desenhos que eu vou fazer, todos são fundamentados no sentido convencional, que é o sentido dos prótons. Bom, no circuito elétrico, existem vários componentes, e aí eu quero apresentar para vocês alguns componentes. A combinação desses componentes, eles vão resultar em um sinal que é desejado e calculado, determinado. Então, a composição, a distribuição dos elementos dos circuitos, os elementos elétricos aqui, ó, os resistores, os capacitores, os indutores, as chaves, aqui poderia ter dispositivos de segurança, como fusíveis, né, disjuntores e assim sucessivamente. A combinação de tudo isso é para que a gente tenha um resultado pré-determinado. E é isso que a gente vai fazer no nosso estudo, é saber o que cada componente desse faz no circuito e qual é o grau de importância dele ou de influência dele para o resultado final. A corrente elétrica, ela tem duas naturezas de trabalho dela. Ela pode ser uma corrente chamada de corrente contínua, ou abreviado ela em inglês DC, é Direct Current, ou CC, corrente contínua. E tem também a corrente alternada, que é CA, corrente alternada em português, ou AC, né, Alternating Current, que é em inglês. Qual a diferença delas duas? Nós vamos estudar as duas, corrente contínua e corrente alternada. Vamos começar com a corrente contínua e a corrente alternada. Vamos lá, características da corrente contínua. Possui sempre o mesmo sentido e amplitude a mesma o tempo todo, né? Em qualquer instante de tempo. Significa dizer, uma corrente contínua funciona com uma fonte, as polaridades são determinadas, são definidas. Beleza. E, professor, e a corrente contínua usa onde? Você vai utilizar principalmente nos componentes eletrônicos. Exemplo, televisão, celular, computadores, eletrônicos de uma forma geral. Se a corrente contínua ela tem uma polaridade definida,
ou seja, positivo e negativo, a corrente alternada já muda. A corrente alternada é o contrário. O sentido ela alterna periodicamente, ou seja, a polaridade muda e o valor, que é interessante, né? A amplitude dele vai alterando também, ó, com o tempo. Em um determinado momento, por exemplo, eu posso dizer para vocês o seguinte: uma lâmpada ou um motor ou qualquer equipamento, ele vai acender e apagar 60 vezes por segundo. 60 vezes por segundo. É a frequência que a gente tem a nossa rede. Quando você compra um equipamento que você olha na placa, tem lá 60 Hz. Mas vamos, a princípio, não vamos nos preocupar com corrente alternada, porque a gente vai fazer uma viagem aqui, vai fazer a nossa base em corrente contínua, vai construir nosso alicerce de cálculos que são replicados lá para resolver. Os métodos são aplicados também lá na corrente alternada. Então, a gente aprende na corrente contínua, que é mais fácil, é mais simples de trabalhar. Depois a gente joga lá na corrente alternada. Bom, fonte de alimentação, nós temos as nossas pilhas e baterias, né? Claro, nós temos as fontes de alimentação eletrônica. Esses dois aqui, ó, eles possuem um retificador. Ó, retificar aqui a corrente alternada. Ó. Você precisa de uma fonte externa, uma fonte de corrente alternada. Ele chega alternado, tem a retificação, ó, e ele sai corrente contínua, com a saída determinada que você precisa. E as usinas de energia elétrica, e aí nós temos diversas formas de energia, né, de geração de energia. Geração de energia aqui por água, né, hidráulica, aqui por energia solar e aqui por marés. Assim, as marés também são usadas para gerar energia elétrica. Resistência elétrica. Vamos para o nosso primeiro componente, né? Esse componente que a gente chama aqui de resistência elétrica tem uma função básica, né? Ela opõe-se, ela cria uma resistência, uma oposição à passagem da corrente elétrica. Ou seja, você consegue comandar, controlar a corrente elétrica. E qual é o teu instrumento de controle da corrente elétrica? É o resistor. Né? O resistor é o equipamento. A resistência é a característica dela de se opor à passagem da corrente elétrica. O que é que eu quero com o resistor? O resistor é o meu elemento que vai controlar a corrente no circuito. Quem é que vai controlar a corrente do circuito? A resistência elétrica. Mas o chuveiro tem um efeito muito interessante e que tem em toda resistência, em todo resistor, que é o chamado efeito Joule. O que é o efeito Joule? É o aquecimento do material, o aquecimento do resistor, daquele resistor que está impondo a resistência à passagem da corrente elétrica. Primeira lei de Ohm. Ele percebeu que se ele aplicar uma tensão elétrica, por exemplo, V1, a corrente elétrica vai ser V1. Se ele aumentar a tensão elétrica para V2, significa que a corrente elétrica vai aumentar de forma proporcional. Veja pelo gráfico, ó. O gráfico tem essa reta linear, e aí você tem, ó, I1, V1, V2 e 2. E se eu quiser qualquer valor aqui, ó, de V, um V3, eu vou ter um valor proporcional aqui, ó. Isso aqui levou o Ohms a entender que a relação da tensão e da corrente em um resistor, ela é constante. Ele chamou, ou foi chamado de resistência. Bom, a unidade de medida é o Ohms. Se você inverter isso aqui, né? Se você tiver aqui 1 sobre a resistência, vai ser chamado de condutância. Claro, né? Resistência, ele tem uma oposição à passagem de corrente elétrica. A condutância, ele vai indicar o nível de facilidade da corrente passar. E a unidade, obviamente, a mais utilizada é esse aqui, é o Siemens, chamado de S, né? E ou então você pode usar esse símbolo de Ohms elevado a -1. Aí você vai lembrar que eu falei de resistência ohmica. A resistência ohmica é aquela que obedece ao critério de que, aumentando a tensão elétrica, a corrente elétrica vai aumentar proporcionalmente. Isso obedece a um critério de resistência ohmica.
que a maioria dos materiais são rômicos. Mas tem alguns materiais que são da natureza chamados de não rômicos. Exemplo, essas lâmpadas incandescentes. Dentro dele, se vocês se recordarem, tem uma molinha aqui, ó, que é o tungstênio. Ele obedece ao critério não rômico. Ou seja, se eu aumentar a tensão elétrica, a corrente elétrica vai aumentar também, porém, não proporcionalmente. Por não ser proporcionais, ele vai formar uma curva como essa daqui, ó. Parece uma parábolazinha, uma semiparábola aqui, né, com vértice em zero. Veja que a tensão elétrica V1 ó, aumentou para V2. Houve um aumento. Mas a corrente elétrica não aumentou na mesma proporção. E isso causa essa curva aqui, ó. Olha que imagem, né? Curto-circuito, correntes de curto-circuito. Curto-circuito é uma ligação acidental entre dois pontos com ausência de resistência. A corrente, ela aumenta muito rápido. Qual é a consequência disso? Bom, ela passando pelo fio, vai aquecer. E esse aquecimento vai ser tão grande que vai começar a derreter aquela isolação que fica em volta. Ao derreter essa isolação, vai começar a pegar fogo. E aí, meu amigo, vai a casa toda. Vai casa, vai comércio, vai prédio, vai o que for. Então, curto-circuito é isso. Ligação acidental com ausência de resistência elétrica. Tem algum dispositivo que eu posso proteger o circuito contra curto-circuito? O disjuntor é um que protege contra curto-circuito. Fusível é outro que protege também contra curto. Bom, sobrecarga, a gente até já falou aqui, né, de sobrecarga no chuveiro elétrico, né, que é quando você coloca um excesso de carga, um excesso de corrente elétrica, está puxando muita corrente elétrica, por exemplo, em um equipamento que não suporta aquilo tudo, então você vai ter um aquecimento, um sobreaquecimento. Então chega no momento em que ele vai ali trabalhar tanto na exaustão que ele vai queimar, é sobrecarga, né? E ele vai queimar porque sobreaquecimento, vai começar a aquecer demais. Isso acontece, né? Bom, principais dispositivos de proteção. Eu prometi para vocês que ia trazer, né? Então, tá aqui alguns dispositivos, não são todos, tem muito mais dispositivos, mas eu trouxe os principais. Os fusíveis, que vão ser colocados para proteger os motores. Fusível, ó. Fusível, professor, ó. Proteção contra curto-circuito. Na prática, tem a função de proteger o circuito elétrico. Então, se der uma corrente muito alta aqui de curto-circuito, ele vai abrir os fusíveis. Assim como faz também o disjuntor. Proteção contra curto-circuito. Na prática, protege o circuito elétrico. Então, o disjuntor e o fusível, praticamente os dois funcionam bem parecidos. Proteção do circuito elétrico, né? Aqui tem uma coisa chamada de contator, é uma chave automática. Liga, desliga, uma chave automática. E aí nós temos aqui um relé térmico. O que é que esse relé térmico faz? Proteção contra sobrecarga, que eu falei para vocês. Sobrecarga é quando você solicita muito do equipamento, e o equipamento não pode fornecer aquilo tudo. Então, para proteger o equipamento, no caso eu botei aqui, proteger o motor, o que é que ele vai usar? Um relé térmico. Olha ele aqui, o símbolo do relé térmico no circuito. Ó. O disjuntor motor, que não tem aqui, o disjuntor motor é uma união. União de quem? Ele pode ser a união de disjuntor mais o relé térmico ou fusível mais relé térmico. Então, o disjuntor motor é como se você tivesse o próprio disjuntor termomagnético aqui com o relé térmico. Ou o relé térmico com o fusível. Então, é 2 em 1. É chamado de disjuntor motor. Aí vem dois elementos interessantes. Disjuntor diferencial residual e interruptor diferencial residual. Os dois têm um intuito único: proteger contra choque elétrico. O intuito maior é esse. Então, se você tomar um choque mínimo, um choque aquele de formigar o dedo, o disjuntor desliga lá. Desliga. Qualquer fuga de carga de até 30 miliamperes, o dispositivo desarma. É como o disjuntor, ele desarma. Mas em vez de desarmar com curto-circuito, ele desarma com choque. Se você tomar choque, ele desarma. O DPS, disjuntor de proteção contra surtos. Era até para ter colocado ele aqui, ó. Ah, mas até botei dispositivo de proteção contra surtos de tensão. O que é esse surto de tensão?
uma tensão elétrica que vem da rede muito alta, um pico, como eu disse para vocês, né? Às vezes um pico de corrente quando vem lá, chega a energia elétrica depois de uma falta de energia, quando chega a energia elétrica, vem aquela onda de energia. Então, se tiver o DPS derruba o circuito para não deixar essa corrente malfeitora estragar tudo lá dentro da sua casa. E também, caso um raio atinja uma linha de transmissão, uma linha de distribuição, e essa energia chegue até sua casa também. Isso é o DPS, né? Ele atua. Então, esses são os principais dispositivos, pessoal, de proteção. Vamos falar da segunda lei de Ohms? Se o teu condutor ele for longo, aí você vai ter, meu amigo, ó, a resistência elétrica modificando. Se você modificar o material, você também vai modificar o teu dispositivo resistor, o teu valor de resistência do circuito, tá? Aqui eu só botei uma tabela para mostrar para vocês, por curiosidade, a resistividade de alguns materiais a uma determinada temperatura. E aqui, ó, a variação da temperatura, olha aqui, ó, ela interfere na resistividade. Essa resistividade aqui, ó, voltando, ó, olha ela aqui, ó, olha a resistividade aqui. Então, e a resistividade é diretamente proporcional, ó, à resistência. Se a temperatura aumenta, a resistência também vai aumentar. O material é o mesmo. Mesmo que você não mude o comprimento, não mude a área da seção transversal, você não mudou nada, mas você mudou uma característica do material, que é a temperatura. E a temperatura modificando ali, vai modificar a resistividade altera a resistência elétrica. Esse aqui, como eu disse para vocês, é o princípio de funcionamento do termorresistor. Termorresistor. Então, isso aqui é o que eu quero mostrar para vocês. Variação de temperatura varia a resistividade e a resistividade varia a resistência. Vocês viram que as coisas são interligadas, né? Uma coisa pega na outra, desde a carga elétrica que eu falei com vocês, da força elétrica, do campo elétrico, do potencial elétrico, e do potencial elétrico já tem a DDP, a diferença de potencial, porque a carga fica deslocando ali dentro, e aí surgiu corrente elétrica, a gente já falou de corrente contínua, corrente alternada, já falamos de resistência elétrica, da primeira lei de Ohms, falamos daquela equação básica que é o URI, né? Tensão igual a resistência vezes a corrente. E o último item aí que eu mostrei para vocês foi a temperatura, que eu já tinha falado com vocês, né? A variação da resistência que pode ocorrer. Pode modificar devido à própria natureza do material, que é a resistividade. E aí, por falar em resistividade, o senhor está falando, eu posso falar de temperatura, porque se modificar o material, muda a resistência. Se mudar a temperatura, muda também a resistência, porque os dois influenciam a resistividade. Então, a resistividade tem relação com o material. E a resistência pode mudar também, por quê? Por causa do comprimento e por conta da área, da seção transversal, onde vão passar os elétrons. E aqui a gente vai entrar na próxima aula.